Muito boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 2 de abril de 2026, estamos começando mais uma reunião semanal da programação da operação do mês de abril, tá? Eu me chamo Leonardo Tristão, faço parte aqui da Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia e irei conduzir a reunião de hoje. Vocês já sabem, mas não custa lembrar, nossa reunião é dividida em 3 blocos, e em cada bloco temos uma série de apresentações. Ao final de cada apresentação, ao final de cada bloco, a gente dá um intervalo ali de 5 minutos, e após esse intervalo serão respondidas perguntas que chegam via chat, tá? O chat está disponível o tempo todo ao longo da reunião e fica embaixo aí do cursor das apresentações. Por fim, vai lembrar que essa reunião é gravada e depois fica disponível no canal, no YouTube, no canal do ONS, tá bom? Dando início, então, às apresentações, o nosso primeiro bloco agora é composto por apresentações ali relacionadas a recursos hídricos e meteorologia. Então, sem mais delongas, eu convido a Heloísa para fazer a apresentação da previsão meteorológica. Heloísa, palavra é sua. Bom dia, Léo. Boa tarde a todos. Vou compartilhar minha apresentação aqui, só um instante. Acredito que já estejam vendo. Só vou colocar em modo apresentação um instante. Já estão vendo? Acho que sim. Agora sim. Começando primeiro falando então sobre as condições observadas durante essa semana operativa, do dia 28 até o dia de hoje, dia 2. É, Durante essa semana, a precipitação ela esteve mais concentrada na região norte, principalmente ao norte da região norte. E então, os maiores totais estão concentrados nessa região, devido à atuação de pancadas de chuva e também da zona de convergência intertropical. É, Durante essa semana também, a gente teve a atuação de um sistema de baixa pressão no litoral das regiões sul e sudeste, que ocasionou é, precipitação de modo isolado nas bacias dessas regiões. Então, dessa forma, né, por conta toda essa configuração, é, a a precipitação ela esteve entre a média e abaixo da média nas bacias das regiões sul e sudeste, centro-oeste, e nas bacias do norte, com mais destaque para os trechos boliviano e peruano do Rio Madeira e também para a bacia do Tapajós. A precipitação ela esteve entre a média e acima da média para essas bacias. É, com relação às geração eólica e fotovoltaica, elas estiveram estáveis com relação à semana passada e essa semana atual. Então, elas estiveram estáveis e com relação à temperatura, a média da temperatura máxima de São Paulo, ela esteve em declínio durante essa semana operativa atual e em Campo Grande, ela esteve em elevação durante essa semana operativa atual devido à não atuação de determinados sistemas sobre essa capital. Para a próxima semana operativa, que a gente tenha um cenário um pouco mais favorável para as bacias das regiões sul e sudeste. No início da semana, a gente vai ter uma frente fria no sábado, avançando pela região sul, por Porto Alegre, pelo Rio Grande do Sul, e depois para os demais estados da região sul, ocasionando precipitação fraca nas bacias dessa região. Ao longo da semana, a gente vai ter uma baixa pressão com uma frente fria associada a essa baixa, que vai avançar pela região sul, ocasionando uma precipitação um pouco mais elevada com relação à primeira frente fria. É, e após isso, no final da semana, ela deve avançar para a região sudeste, ocasionando também precipitação nas bacias dessas regiões. Os totais, eles para as bacias do sul e do sudeste devem ficar entre a média e acima da média para a região sul e entre a média e abaixo da média para a região sudeste. Além disso, a gente vai ter continuidade, né, das pancadas de chuva nas bacias da região norte, com destaque ainda para o trecho boliviano e peruano do Rio Madeira, e também para as demais bacias, na parte mais baixa dessas bacias do Tapajós, Xingu e do Tocantins, devido a uma concentração maior de pancadas de chuvas nessas regiões e também a influência da zona de convergência intertropical, a ZCIT. É, com isso, com essa configuração, é,
das frentes frias avançando pela região sul durante a próxima semana. A temperatura máxima e mínima de Porto Alegre deve estar em declínio durante a próxima semana operativa. Nas demais regiões, a temperatura ela se mantém estável com relação à semana operativa atual. A solar fotovoltaica ela deve permanecer estável e a eólica ela deve ficar em elevação durante a próxima semana, com o início da semana bem elevada e um declínio a partir do dia 9 devido ao avanço da frente fria para a região sudeste, e então vai afastar o anticiclone do Atlântico Sul mais para leste, e assim a eólica acaba, a velocidade do vento acaba tendo um declínio. Foi isso a minha apresentação. Fico à disposição para dúvidas e te devolvo a palavra, Léo. Obrigado, Heloísa. Agora, para dar sequência às apresentações, eu convido a Érica para fazer a apresentação da previsão hidrológica. Érica, palavra é sua. Oi, boa tarde. Eu já estou apresentando. Acredito que vocês estejam. Não, não estão vendo. Ainda não. Agora sim. Sim. Então, eu vou seguir com a previsão hidrológica. Começando pelo subsistema Sudeste, a gente fez a previsão ontem, começando com 79% da MLT, e a tendência para as próximas semanas é de recessão, apesar da chuva, né? Então, para abril, a previsão mensal fica em 75% da MLT, no percentil 13 do histórico. Olhando algumas bacias desse subsistema, a gente pode ver que todas elas têm essa tendência de diminuição. Na bacia do Grande, a gente ainda tem uma recuperação logo no início da próxima semana operativa. No Grande, a gente começou a previsão bem abaixo da MLT, com 64%, a previsão mensal 68% da média, o 15º percentil do histórico. No Paranaíba, a gente começa a previsão mais próximo da média, 73%. A previsão mensal fica em 79% da MLT, o 30º no histórico. No Paranapanema, a gente começou bem abaixo da média, com 32%, também mantendo a tendência de recessão. Previsão mensal de 42% da MLT, o segundo no histórico, no percentil. No Paraná, a gente tem 85% da MLT no dia da previsão mensal 71% da média, então segue com a recessão, né? E o 13º percentil no histórico. Seguindo para o subsistema sul, a gente veio de uma recessão, né, nos últimos dias e segue com ela. Tem uma recuperação na segunda semana operativa, seguido de recessão. A gente começou a previsão bem abaixo da média, 38%. A previsão mensal para abril é 40% da MLT, o 13º percentil no histórico. Olhando as bacias desse subsistema, no Iguaçu, a gente também tem esse comportamento de recessão, seguido de recuperação nessa primeira semana operativa. Previsão mensal fica em 39% da MLT, o 10º no histórico. Na bacia do Rio Jacuí, a gente também tem essa recuperação na próxima semana operativa, é uma recuperação mais acentuada. A previsão mensal é em 47% da média, o 34º do histórico. Na bacia do Uruguai, um comportamento parecido, a recuperação é menos acentuada aqui no Jacuí, previsão mensal de 38% da MLT, o 23º percentil do histórico. Seguindo para o subsistema Nordeste, a gente começou a previsão com 87% na ENA, no dia da previsão, ontem, né? Previsão mensal para abril, 85% da MLT, o 49º do histórico. O Norte, previsão mensal 82% da MLT, o 15º do histórico, e ele também segue com essa previsão de recessão. A gente começou a previsão 97%, a tendência é de diminuição nos próximos dias. No Rio Tocantins, o comportamento é o mesmo do subsistema, a gente começou a previsão com 88%, a expectativa para o mês de abril é 79% da média, o 23º do histórico. Aqui a gente tem uma visão mais espacializada da previsão para essa próxima semana operativa. A gente consegue ver que na região sudeste do Brasil, a gente está com previsões abaixo da média nas principais bacias do subsistema sudeste, no Grande, na calha principal do Paraná, a gente está com previsão entre 40% e 80% da MLT. E
Outro destaque é o Sul, abaixo da MLT. Seguindo para a evolução de ENA mensal, a gente teve uma diminuição de março para abril nos subsistemas Sudeste, Norte e Nordeste. A gente teve uma recuperação nos últimos meses, né, até fevereiro, e aí nesses 3 subsistemas a gente já teve uma diminuição de forma mais acentuada no subsistema Sudeste. Olhando para a previsão no mês de abril, em relação à previsão inicial, né, comparando o PMO com a Review 1, a gente teve uma diminuição mais acentuada no Sul, de 47% para 40% da MLT, e algumas diferenças menos significativas nos outros subsistemas. Então, o Sudeste teve uma diminuição, o Norte também, e o Nordeste um pequeno aumento. E como destaque temos o Sul bem mais abaixo e reduzido nessa Review 1 do PMO. É isso, Léo, eu passo a palavra. Obrigado, Érica. Agora eu vou fazer a apresentação aqui sobre a operação hidráulica. Opa. Eu imagino que já estão vendo a minha tela, só colocar em modo apresentação. Pronto, vou falar um pouquinho da operação hidráulica. Só trazendo um pouco da programação, né, de salas de acompanhamento de crise lá capitaneadas pela Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, a ANA. Na semana passada a gente teve 2 salas, que foi Tocantins ali no dia 25 e o Paraná. Trago um pouquinho dos destaques logo a seguida, mas a próxima sala está marcada aí do Paraíba do Sul, dia 14 do 4, 14 de abril. O Sul tem um pulo aí, a gente acaba não tendo sala no mês de abril, só vai ter sala agora dia 14 de maio. Paranapanema, 22 de abril. O Tocantins fica aí para o finalzinho de abril, também 29. Paraná, 30 de abril. São Francisco tem no iniciozinho, na próxima semana, na próxima terça, a gente tem a sala de São Francisco. E o Pantanal também a gente pula um mês, agora só vai ter sala lá no dia 13 de maio, tá? Trazendo um pouquinho do que a gente falou na semana passada na sala do Tocantins, a gente levou uma simulação para o reservatório de Serra da Mesa. A premissa da simulação, o horizonte aí do dia 25 até o final de abril, a afluência saiu do nosso modelo SMAP, né, a precipitação veio do SMAP, usou o SMWF com essa precipitação utilizou o modelo SMAP, então se inferiu a vazão estimada aí para esse período, tá? A média dessa vazão estimada está aí perto de 79% da MLT, seria 1.261 metros cúbicos por segundo, a média do período. A gente consegue ver mais ou menos aqui o comportamento estimado, esperado, previsto aí para esse horizonte, tá? Com essa média e com o consumo, né, com a utilização, com a política operativa fazendo uma defluência média em perto de 488 metros cúbicos por segundo, o que a gente tem é uma tendência de recuperação do reservatório de Serra da Mesa. Então ele estava partindo aí com 60% na semana passada, e a expectativa é que ele chegue até o final do mês, chegue ali próximo de 63% do volume útil do reservatório de Serra da Mesa, tá? Rapidamente também mostrando um pouquinho do que foi levado na sala do Paraná, foi mais um acompanhamento com relação somente aos anos anteriores, 24 na linha azul, 25 na linha preta e 2026 aí na linha vermelha. Então Furnas está tendo plena recuperação, né? Começou a recuperar a partir do início do ano. Na época da sala, estava aí perto de 59% do armazenamento, tá? Marimbondo, a gente teve até uma recuperação bem expressiva, tá com uma pequena tendência, precisou reduzir um pouquinho ali o seu volume, defluir um pouquinho mais para poder fazer o controle hidráulico do reservatório. Na época, estava com 85% do volume útil o reservatório de Marimbondo, muito mais favorável do que os outros anos em comparação, tá? Emborcação muito parecido com o que foi observado ano passado, perto aí de 60% do volume útil do reservatório, e Tumbiara também muito próximo ao que foi observado por mesmo período no ano passado, perto aí de 69% do volume útil para o momento, tá? Ocupação de volume de espera, então a gente ainda tem 3 Marias ocupando o volume de espera, está operando ali um pouquinho próximo de 100% do volume útil, e a expectativa é que mantenha essa ocupação aí até a próxima revisão, que se eu não me engano acontece dia 11 de abril, quando muda e vai para 100%, então existe essa expectativa de manutenção da ocupação desse volume de espera, tá?
Para finalizar, trago aqui um pouquinho da política operativa lá de UPA Porto Primavera. Desde que a gente elevou essa defluência desses dois reservatórios, a gente vem mantendo essa defluência, né, essa operação elevada. Então, Porto Primavera tem feito aí perto de 6.600 metros cúbicos por segundo de defluência, enquanto Jupiá tem feito aí perto de 5.750 metros cúbicos por segundo de defluência, tá? Era isso que eu tinha para apresentar hoje. Com isso, a gente encerra as apresentações do primeiro bloco. A gente vai dar um intervalo de 5 minutos, avalia as perguntas que chegaram e logo mais a gente retorna com as respostas, tá? Então, nesse momento, a gente pede aí 5 minutos de intervalo e já volta daqui a pouco. Boa tarde, retornamos aqui para o segundo bloco de apresentações. A gente recebeu algumas perguntas. Como algumas perguntas têm a ver com o tema que virão nas apresentações, eu vou destinar agora, nesse momento, só as perguntas que estão ali associadas a recursos hídricos, ao primeiro bloco de apresentação, tá bom? Então, vou fazer a leitura aqui da pergunta da Josiane Correia, lá de Geral Energia. Boa tarde, apesar da previsão de frente fria e precipitação desta próxima semana operativa para o sul, ainda assim o subsistema contou com uma queda na previsão hidrológica mensal. As próximas semanas serão, então, mais secas para este subsistema? O que justifica essa variação? Obrigado. Para responder a sua pergunta, Josiane, eu peço a contribuição da Érica. Érica, se puder nos auxiliar, a palavra é sua. Oi, Léo. Eu vou compartilhar novamente a apresentação. Então, a gente até tem uma recuperação, como eu falei, na próxima semana, mas a gente começa a previsão bem abaixo da média, né? E não é o suficiente para se aproximar da MLT. Comparando com a previsão feita na semana anterior, a gente teve também uma redução, principalmente na bacia do Uruguai e do Jacuí. Então, tem essa recuperação, mas ela não é suficiente para aumentar a ENA. É isso. Obrigada, Léo. Passo a palavra. Obrigado, Érica. Dando continuidade, então, com o nosso segundo bloco aqui de apresentação. Nesse segundo bloco, a gente tem uma apresentação por parte da Gerência de Previsão de Carga, a PEC, e uma segunda apresentação por parte da Gerência de Estudos de Intervenção na Rede, a PRI, tá? Dando sequência, eu vou convidar a Geisa para fazer a apresentação, então, da previsão de carga para o PMO e para a revisão semanal. Geisa, a palavra é sua. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos. Vou compartilhar minha tela. Imagino que já estejam vendo. Então, dando continuidade, vou falar da previsão de carga para programação semanal da operação, né? A primeira revisão da carga. E antes de falar da expectativa de fechamento da carga da primeira semana operativa no SIM, vou passar brevemente por algumas questões meteorológicas que a Heloísa já mencionou em detalhe no bloco anterior. Começando no subsistema sul, que se observou na semana atual a configuração, né, de uma onda de calor no oeste do Rio Grande do Sul, com temperaturas 5 graus, em média 5 graus acima da média, entre os dias 27 e 31 de março, e isso, de certa forma, acabou impactando o comportamento da carga desse subsistema. Para a próxima semana operativa, tem expectativa, né, de declínio de temperatura em Porto Alegre e estabilidade nas demais capitais, e também um aumento do total de precipitação frente à semana em curso. Falando agora da região sudeste e centro-oeste, para a semana atual, houve somente elevação, né, da temperatura máxima em São Paulo e declínio em Campo Grande. As demais capitais, as temperaturas se mantiveram estáveis. E no Rio de Janeiro, um ponto que merece destaque é que a temperatura máxima ela foi, em média superior, 4 graus ao que se tinha expectativa no momento da previsão. Então, isso acabou também impactando
a nossa expectativa de fechamento da carga para esse sistema. Para a próxima semana, a expectativa é de estabilidade também nas temperaturas, em todas as capitais, e tal como na região sul, um maior acumulado de precipitação. No norte e nordeste, se tem realmente uma manutenção de um comportamento meteorológico observado nas últimas semanas, com uma estabilidade nas condições meteorológicas, e a ocorrência, né, de nebulosidade e pancadas de chuva ao longo da semana operativa, mas que de fato não alteraram o acumulado de precipitação e essa expectativa também para a próxima semana operativa. Falando agora da expectativa de fechamento da carga da primeira semana operativa no SIM, a gente observa um desvio de 2,9% com relação às nossas previsões, com uma expectativa de fechamento de 85.385 megawatts médios, e aí, como mencionei nos destaques meteorológicos, esse desvio ele é fortemente relacionado tanto com a ocorrência dessa onda de calor no Rio Grande do Sul, quanto essa elevação da temperatura máxima no Rio de Janeiro superior às nossas expectativas. Para a próxima semana operativa, as previsões foram atualizadas de forma marginal, em 0,58%, e essa atualização está bastante relacionada com atualizações das previsões no subsistema Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Norte. Da terceira à quinta semana operativa, as previsões elas não foram atualizadas, elas foram mantidas em todos os subsistemas. Com isso, a previsão de carga do SIM para abril revista apresenta uma variação de 0,43% com relação às previsões do PMO. Passando agora para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, como eu mencionei, a nossa expectativa de fechamento da carga da primeira semana operativa desviou 2,94% em relação às nossas previsões, pelos motivos já mencionados quando passei pelo SIM, né? Essa elevação realmente é uma temperatura consideravelmente diferente das nossas expectativas, acabou de certa forma também impactando a carga desse subsistema, com uma expectativa de fechamento de 47.224 megawatts médios. Para a próxima semana operativa, a carga ela foi atualizada marginalmente 0,69%, sendo a nossa previsão atualizada agora de 47.713 megawatts médios, uma carga levemente superior à da primeira semana operativa, que é uma semana que é composta por feriado em dia útil. Da terceira à quinta semana operativa, as previsões elas foram mantidas, visto que o abril é um mês que é um mês de transição, então a gente espera realmente sinalizações meteorológicas mais recentes, mais atualizadas, para fazer qualquer movimento de atualização de previsões. Com isso, a previsão de carga revista para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste apresenta uma variação de 0,45% com relação às nossas previsões do PMO de abril. Passando agora para o subsistema Sul, a nossa expectativa de fechamento da carga da primeira semana operativa, ela realmente apresentou um desvio de 9,03% em relação às nossas previsões, uma carga de 16.217 megawatts médios, e esse resultado ele é de certa forma impactado pela ocorrência da onda de calor no oeste do Rio Grande do Sul. Para a segunda semana operativa, as previsões foram atualizadas em 2,08%, levando em consideração as sinalizações meteorológicas mais recentes. Da terceira à quinta semana operativa, as previsões foram mantidas pelos mesmos motivos mencionados para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Com isso, a previsão de carga atualizada para o subsistema Sul apresenta uma variação de 1,41% com relação às previsões do PMO de abril, sendo agora de 14.915
44 megawatts médios. Passando para o subsistema Nordeste, no subsistema Nordeste, a nossa expectativa de fechamento da carga, ela veio aquém das nossas previsões, com desvio somente 1,7%, sendo a expectativa de fechamento de 13.708 megawatts médios. Ainda assim, as previsões da segunda semana operativa elas foram mantidas, visto que se espera realmente uma carga superior à observada na primeira semana, visto que essa primeira semana do mês é uma semana que é composta pela Semana Santa, onde você tem uma redução realmente de carga com feriados dentro de dias úteis, ao passo que na segunda semana operativa ainda pega um pouco desse feriado, mas em dias considerados não úteis. Com isso, a previsão de carga atualizada para o subsistema Nordeste, ela apresenta uma variação marginal frente ao PMO de abril de menos 0,16%. Por fim, no subsistema Norte, a nossa expectativa de fechamento da carga está muito alinhada às nossas previsões, com um desvio de somente menos 0,63%, com uma expectativa de fechamento de 8.236 megawatts médios. Para a segunda semana operativa, foi realizada uma atualização nas previsões, de forma a trazer a carga desse subsistema para um nível próximo ao que se tem observado nas últimas semanas operativas. Da terceira à quinta semana operativa, as previsões foram mantidas, que realmente se tem a expectativa de uma elevação da carga, também lembrando que essa segunda semana operativa ainda tem parte do feriado da Semana Santa a componto. Com isso, a previsão de carga atualizada para o subsistema Norte em abril apresenta uma variação de menos 0,47 com relação às previsões do PMO de abril. Era isso tudo que eu tinha para apresentar, fico à disposição para responder qualquer questionamento e devolvo a palavra para a Ana. Muito obrigado, Geisa. Agora eu convido a Laura para fazer a apresentação sobre limites elétricos e principais intervenções elétricas. Laura, a palavra é sua. Obrigada, Leonardo. Boa tarde, pessoal. Vou compartilhar aqui a tela. Bom, iniciando então, né, na área norte e nordeste, a gente tem um desligamento da linha de 500 kV Presidente Dutra Boa Esperança, das 7 às 17, do dia 6 ao dia 9 de abril, para substituição das chaves seccionadoras associadas ao reator 706. Para isso, a gente tem a restrição do fluxo nordeste para o norte menor que 5.000 megawatts, do norte para o nordeste menor que 5.000 megawatts e o fluxo do nordeste para o sudeste menor que 7.000 megawatts. Temos também o desligamento da barra 9A2, mais uma unidade geradora 3 da usina de Serra da Mesa, das 6h45 às 13 horas do dia 5 de abril, domingo, né, para teste de autorrestabelecimento da usina de Serra da Mesa. E para isso a gente solicita uma restrição no fluxo norte-sul menor que 2.700 megawatts e do nordeste para o sudeste menor ou igual a 7.000 megawatts. Temos também o desligamento da barra 9A1 com a unidade geradora 1 e 2 da usina de Serra da Mesa, das 6h45 às 13 horas do dia 5, também para o teste de autorrestabelecimento da usina de Serra da Mesa. Para isso, a gente solicita uma restrição do fluxo norte-sul menor ou igual a 2.300 megawatts e o fluxo nordeste-sudeste menor ou igual a 6.500 megawatts. Ainda na área norte-nordeste, a gente tem o desligamento da linha de 500 kV Ribeiro Gonçalves, São João do Piauí, L3, das 7 horas às 16 horas do dia 5, para a instalação de um sistema de monitoramento das buchas do reator dessa linha. E para isso a gente tem a restrição do fluxo nordeste para o norte menor ou igual a 4.200 megawatts e o fluxo do norte para o nordeste menor ou igual a 4.500 megawatts e a restrição do fluxo nordeste para o sudeste menor ou igual a 7.500 megawatts. Temos também o desligamento da linha de 500 kV Itacaiunas Colinas, das 6 às 16 do dia 5, para sanar uma anomalia técnica na seccionadora do banco de capacitores 701 da subestação de Itacaiunas. Para isso é necessário reduzir em 100 megawatts os limites do fluxo norte-sul e do somatório do fluxo norte-sul
Nordeste-Sudeste para a perda do bipolo Xingu e reduzir em 200 megawatts os limites do somatório do fluxo Norte-Sul com Norte-Sudeste-Centro-Oeste em função do fluxo Norte-Xingu. Temos também o desligamento do banco série da subestação de Itacaiunas, das 22 horas do dia 6 às 8 horas do dia 7, para uma manutenção preventiva no banco. E para isso é necessário reduzir em 100 megawatts os limites do fluxo Norte-Sul e do somatório do fluxo Norte-Sul com Nordeste-Sudeste para a perda do bipolo Xingu e reduzir em 150 megawatts os limites do somatório do fluxo Norte-Sul mais fluxo Nordeste-Sudeste em função do fluxo Norte-Xingu. Já na área Goiás-Brasília, a gente tem o desligamento do disjuntor 9184 de 500 kV da subestação de Lusiânia, das 9 às 16h30 dos dias 7 e 8 de abril, para instalação e teste do novo sincronizador. Para isso é necessário restringir o fluxo Nordeste-Sudeste menor do que 7.200 megawatts. Temos também o desligamento do reator 3 do setor de 500 kV da subestação de Lusiânia, mais os disjuntores do vão, das 9 às 16 do dia 9, para testar esse novo sincronizador. Para isso também é necessário restringir o fluxo Nordeste-Sudeste menor que 7.200 megawatts. Temos na área Norte-Nordeste também o desligamento do disjuntor 716 da subestação de Miracema, das 8 horas do dia 8 às 16 horas do dia 10, para substituição do polo desse disjuntor, e para isso é necessário restringir o fluxo do Colinas Miracema menor ou igual a 3.000 megawatts. Temos também o desligamento da linha de Colinas Ribeiro Gonçalves, circuito 1, 500 kV, das 0 às 6 do dia 10, para troca de fase do banco de reatores 7 e 10. Para isso é necessário restringir o fluxo Nordeste-Norte menor que 4.200 megawatts, o fluxo Norte-Nordeste menor ou igual a 4.500 megawatts e o fluxo do Nordeste para o Sudeste menor que 7.500 megawatts. Já na área Rio Espírito Santo, nós temos o desligamento da barra B de 500 kV da subestação de Terminal Rio, das 6 às 16h30, dos dias 3, 4 e 5 de abril, para uma manutenção preventiva em chaves seccionadoras adjacentes à barra. Para isso, as restrições nos sistemas necessárias são restringir o elo Xingu Terminal Rio menor que 2.000 megawatts, o elo Xingu Estreito menor que 2.500 megawatts, o elo Madeira menor que 6.000 megawatts, o elo de Itaipu menor que 1.500 megawatts, o FNESE menor que 6.700 megawatts e o Norte-Sul menor que 6.700 megawatts. Por fim, na área Sudeste, a gente tem também o desligamento da barra B de 500 kV da subestação de Araraquara 2, das 6 horas do dia 3 às 23h59 do dia 5, para a conexão definitiva do novo transformador 1, 500-440, da subestação de Araraquara 2 no vão e testes finais da proteção de barra. Para isso é necessário a gente restringir o fluxo Norte-Sul menor que 3.400 megawatts, o fluxo Nordeste-Sudeste menor que 5.600 megawatts, o fluxo no bipolo Madeira menor que 4.000 megawatts, no elo Itaipu 1.700 megawatts, em Xingu Estreito em 2.500 megawatts e o bipolo Xingu Terminal Rio em 2.500 megawatts também. Agradeço a atenção, volto a palavra para você, Leonardo. Obrigado, Laura. Essa foi a nossa última apresentação do segundo bloco. A gente para agora, faz uma pausa e retorna em 5 minutos com a análise e resposta das perguntas que chegaram até agora, tá bom? Então, até logo. Olá, pessoal. Boa tarde novamente. Estamos de volta para o nosso último intervalo de apresentação. Último bloco de apresentação. Mas antes disso, a gente vem respondendo algumas perguntas que chegaram no bloco anterior, tá? Vou fazer a leitura. A primeira pergunta aqui é do Gabriel, da Nova Energia. Prezados, boa tarde. Qual é a previsão para a divulgação da primeira revisão quadrimestral do PEN 2026-2030? E muito similar a essa, a gente tem a pergunta da Ruth, do Itaú, Diana Ruth, do Itaú. Prezados, a publicação da revisão quadrimestral de carga será divulgada quando? Para nos auxiliar com essa resposta, eu peço a ajuda da Geisa. Geisa, você consegue nos ajudar? Sim, boa tarde, Gabriel e Ruth. Respondendo ao questionamento de vocês, as reuniões de elaboração da primeira revisão quadrimestral do Plano 2630, elas estão ainda em andamento. E
segundo os procedimentos de rede, né, a gente tem um prazo máximo de divulgação dos resultados do dia 10 de abril. Então, até o dia 10 de abril, os resultados eles serão publicados. E aí eu já adiciono que no momento da publicação dos resultados, também a data e o horário do workshop de apresentação, explicação dos resultados será disponibilizado. Obrigada. Obrigado, Geisa. Dando continuidade, então, ao nosso terceiro e último bloco de apresentação, teremos agora duas apresentações aí por parte da Gerência de Programação Mensal, e por fim a gente tem uma apresentação por parte da Gerência de Programação Diária, PRD, tá? Então, para começar, convido o Daniel para fazer a apresentação de intervenções energéticas relevantes e resultados do PMO. Daniel, a palavra é sua. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Darei início, então, à apresentação da Gerência de Programação Mensal da Operação, com as intervenções energéticas relevantes para a semana operativa de 4 a 10 de abril. No subsistema Sudeste e Centro-Oeste, nós temos um Black Start para o OHE Serra da Mesa, previsto para o dia 5 de abril. Para o OHE Jupiá, temos uma manutenção preventiva programada para o G6, no período de 6 a 17 de abril. E no setor 50 Hz de Itaipu, temos uma manutenção preventiva para o G3, programada para o período de 6 a 24 de abril. Para o OHE Furnas, temos a unidade geradora 1, uma manutenção corretiva programada para os dias 7 e 8 de abril. No subsistema Sul, temos a OHE Governador José Richa, uma manutenção dos dias 1, 2 e 3, uma manutenção preventiva programada para o período de 7 a 9 de abril. E no subsistema Nordeste, temos a UG5 da OHE Xingó, uma manutenção mais longa, né, para a instalação do sistema de rebaixamento, para que a SUG possa operar como compensador síncrono, programado para o período de 6 de abril até o dia 3 de outubro. Por fim, o subsistema Norte, não há nenhuma intervenção relevante para essa semana operativa. Indo agora para os resultados da revisão do PMO de abril, referente à semana operativa de 4 a 10 de abril. Trazemos aqui, né, o CMO dos 4 subsistemas, onde a gente pode observar uma redução, né, tanto subsistema Norte quanto subsistema Nordeste. Subsistema Nordeste com CMO nulo. O subsistema Norte, uma leve redução em relação à semana anterior, com um CMO médio de R$ 289,25 o megawatt-hora. Já o subsistema Sudeste, uma elevação em relação à semana anterior, com CMO médio de R$ 364,08 o megawatt-hora. E o subsistema Sul também uma elevação em relação à semana anterior, com CMO médio de R$ 370,94 o megawatt-hora. Entre o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente nota uma diferença, né, no patamar de carga média. Isso se dá devido ao atingimento de limite de intercâmbio nesse patamar, onde Ivaiporã Sul, né, atingiu o limite de intercâmbio, Sudeste Ivaiporã atingiu o limite de intercâmbio no patamar médio e estrutural. Em relação, né, ao descolamento, né, do Norte e Nordeste em relação ao Sudeste, Centro-Oeste e Sul, a gente pode observar que foram atingidos os limites de intercâmbio bipolo do Xingu, FNS e no somatório FNS mais NESE, nos patamares de carga pesada estrutural, média conjuntural e leve também conjuntural. Lembrando que os limites conjunturais, né, são aqueles que são afetados por intervenções na primeira semana operativa. Aqui trazemos a título de informação, né, lembrando que o despacho termoelétrico ele é definido em etapa de programação diária pelo modelo D100, então a título de informação o que foi indicado pelo modelo DCOMP, onde para o SIM, né, totaliza aí 8.309 MW médio, sendo 6.977 MW de inflexibilidade e 1.332 MW médio de ordem de mérito. Em relação às duas usinas, né, que possuem aquele comando antecipado para o despacho GNL, então a gente está já falando aqui de 9 semanas à frente, no período de 6 de junho a 12 de junho, podemos observar que o benefício GNL ele é superior ao CVU apenas da UTE Santa Cruz, então foi indicado, né, o despacho nos 3 patamares de carga para a UTE Santa Cruz na referida semana, e não há indicativo, né, do despacho para a UTE Porto Sergipe 1 para essa semana operativa, do dia 6 a 12 de junho.
Em termos de armazenamento, né, em tonalidade clara, a gente traz a referência da revisão anterior, né, em tonalidade mais escura ou dessa revisão. Então, para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente observa uma partida, né, para o sábado de 65,3%, com uma tendência de elevação e uma previsão de fechamento do mês de abril em 68,1%. E na dispersão, né, do segundo mês dos cenários, a gente pode ver que está até bem achatado, né, com um valor esperado aí em torno de 70,7%. Já o subsistema Sul, ele parte a semana operativa com 31,3%, com uma tendência de queda, fechando o mês de abril em 29,4%, já um segundo mês mais disperso, né, com um valor esperado de 41,3%, um limite mínimo de 25,9% e alguns outliers atingindo aqui patamares de 89,3%. O subsistema Nordeste inicia a semana operativa com 90,2%, expectativa de elevação atingindo aí ao final do mês de abril 95,9%. Aí o segundo mês também mais achatado, né, com valor esperado aí de 97,3%. O subsistema Norte inicia a semana operativa com 93,7%, com uma expectativa de elevação no decorrer do mês de abril, finalizando esse mês com 96,4%, e o segundo mês também achatado aqui com valor esperado de 98,4%. Com isso, eu finalizo a apresentação da gerência de programação mensal. Devolvo a palavra para você, Leonardo, e fico à disposição para eventuais dúvidas. Obrigado. Obrigado, Daniel. Agora, dando continuidade, eu convido a Andressa para fazer a apresentação da política operativa. Andressa, a palavra é sua. Bora lá, boa tarde, pessoal. Só confirma, vocês estão vendo a minha tela já? Está em tela. Bora lá, então. Pronto, rapidinho, só para tirar aqui, tá na frente, pronto. Bom, boa tarde a todos. A gente vai apresentar agora um pouquinho da política operativa para essa semana, né, entre os dias 28 de março e 2 de abril, né, o dia de hoje, trazendo os destaques aí do DECEM e uma breve política operativa do que deve acontecer na próxima semana. Então, nesse primeiro slide, a gente apresenta um gráfico comparando os valores do CMO e do DECEM, dos valores do CMO, né, do DECEM e do DECOMP. Para o DECOMP, essa semana a gente teve uma média em torno de R$ 330 o megawatt-hora para o subsistema Sudeste, em torno de R$ 340 o megawatt-hora para o subsistema Sul, baixinho em torno de R$ 40 o megawatt-hora para o subsistema Nordeste e em torno de R$ 290 o megawatt-hora para o subsistema Norte, né, isso para o DECOMP. Com relação ao DECEM, a gente consegue observar as variações ao longo do dia, né, em função do atendimento à curva de carga. A gente destaca o CMO reduzido em todos os subsistemas na carga leve, o CMO mais elevado no subsistema Sul ao longo de toda a semana, né, devido à limitação do recebimento do RSul, e a elevação em todos os subsistemas no período de ponto de carga. Com relação aos gráficos, né, que a gente apresenta semanalmente também do Boxplot, a dispersão do CMO por barra, isso para o dia de hoje, o dia 2, a gente consegue observar para o subsistema Norte alguns outliers para controle de carregamento da linha 230 kV Barra do Peixe, Rio Verde. Também tivemos limitação dos fluxos Nordeste-Sudeste, Norte-Sudeste e do somatório do fluxo Norte-Sudeste e Nordeste-Sudeste, e limitação dos fluxos de Jurupari-Oriximiná, né, o FJPOR. Para o subsistema Nordeste, a gente tem outliers para o controle do carregamento da linha 230 kV Direcê Morro do Chapéu 2 e limitação dos fluxos também do NESE, do FNS e do somatório, né, do FNS mais NESE. Para o subsistema Sul, os outliers são devido à limitação do fluxo de bateias, a limitação da linha de 440 kV Araraquara 2 Araraquara e limite do RSul, né, do recebimento da região Sul. E no subsistema Sudeste, os outliers são devido às limitações da Nordeste-Sudeste, da Norte-Sudeste e do somatório, né, Norte-Sudeste e Nordeste-Sudeste, limitação da linha de 440 kV da Araraquara 2 Araraquara, controle do carregamento da linha 230 kV Barra do Peixe Rio Verde e o limite do recebimento da região Sul. Para esse slide, a gente apresenta o CMO por barra para o dia de hoje, né, dia 2 de abril, às 15 horas. Aí a gente só lembra sempre que esse mapa a gente apresenta só 30% das barras do SIM. Então, nesse gráfico a gente pode observar CMOs elevados no subsistema Sul, devido ao limite do recebimento, né, do Sul, o RSul,
e mais elevados também no subsistema norte devido ao controle do fluxo do JPO, né, o Jurupari-Oriximiná. Agora aqui a gente apresenta uma comparação da geração hidráulica praticada no DECEM e no pós-DECEM, né, o final do PDP, para os 4 subsistemas. Para o subsistema norte, a gente observa que o DECEM foi superior ao PDP. Para o subsistema nordeste, a gente observa que a geração do DECEM a do pós-DECEM foi superior à praticada no PDP devido à coordenação da cascata do São Francisco, principalmente, considerando a elevação da geração para atendimento à ponta de carga. No caso do subsistema sul, a geração do PDP foi inferior à do DECEM, seguindo a política de preservação dos reservatórios do sul e a otimização do fluxo de recebimento do RSul. E, por fim, no subsistema sudeste, a geração do PDP foi superior à do DECEM para atender a política operativa e a ponta de carga. Agora a gente faz essa comparação com relação às térmicas, entre DECEM e pós-DECEM, também para a semana operativa. A gente vê que, de forma geral, né, a geração do PDP foi superior à do DECEM, devido às declarações de inflexibilidade após a publicação do DECEM. A gente teve despacho também por razão elétrica para atendimento à ponta de carga nos dias 31 de março e 1 de abril. Tivemos despacho por garantia energética de Candiota 3, a térmica de Candiota 3, no dia 30 de março e 1 de abril também. E, além disso, tivemos exportação comercial de térmicas para os dias 31 de março, 1 e 2 de abril. Então, já falando aí também do intercâmbio internacional, né, essa semana a gente não teve intercâmbio para o Uruguai, mas tivemos para a Argentina, como já foi comentado, a exportação programada nos dias 31 de março, 1 e 2 de abril, com as térmicas de Araucária e Candiota 3, e além disso, nesses dias também foi realizado o intercâmbio adicional para a Argentina, em tempo real, e é aquele intercâmbio, aquela exportação em caráter de emergência. A Argentina solicitou que essa energia, né, em emergência, afirmando o risco de corte de carga devido à indisponibilidade de recursos internos. Com relação à resposta à demanda, essa semana tivemos o produto foi utilizado, né, em 2 dias, usamos no dia 31 de março, no montante de 121 megawatts, e no dia 1º de abril, o montante de 40 megawatts, e o valor máximo dessas ofertas foi de R$ 997 o megawatt-hora. Nesses gráficos agora a gente apresenta a média semi-horária durante essa semana operativa. Então, a gente observa para o subsistema norte um perfil exportador de energia em todos os patamares, com a geração hidráulica dimensionada para controle dos níveis, atendimento energético e atendimento à ponta de carga. E a gente traz como destaque a geração de Balbina, que ela está sendo priorizada para atendimento dos limites elétricos e da ponta de carga. E no restante do dia a gente está minimizando. Com relação ao subsistema norte, a gente observa exportação de energia também em todos os patamares, com destaque para a operação de Sobradinho, que está na faixa de operação normal, né, que permite com que a gente consiga usar todas as usinas da bacia do São Francisco para atendimento à carga do SIM. Com relação ao subsistema sul, a gente está vendo um importador de energia em todos os patamares de carga, né, a geração está sendo dimensionada para controle do armazenamento dos reservatórios e somente para atendimento elétrico, aos limites elétricos. E o subsistema Sudeste Centro-Oeste, a gente está vendo o perfil levemente importador de energia, né? Mas a geração sendo dimensionada para atendimento à carga do SIM, controle dos limites de intercâmbio com o Sul e controle do nível das usinas do Grande, Paranaíba e Paraná, usando mais, né, explorando mais os recursos das bacias do Madeira e do Telespires. Ainda com relação a essa semana operativa que está se encerrando, né, trazendo agora um destaque com relação ao balanço de geração por fonte. Essa semana, 90% da carga foi atendida por geração de fontes renováveis, né? Sendo essa 29% de usinas não despachadas centralizadamente. E aí a gente só traz alguns números com relação à semana anterior. A gente teve redução de cerca de 400 megawatts de hidráulica, redução também de cerca de 200 megawatts de térmica e uma elevação de cerca de 190 megawatts com relação às eólicas. E agora falando um pouquinho da próxima semana operativa, né? É previsto uma elevação de eólica aí no começo da semana, chegando ao valor máximo em torno de 13 gigawatts no dia 7 de abril, e em seguida a gente vê uma redução aí significativa, chegando a valores na ordem de 6,8 giga no dia 10 de abril. Com relação às ofertas de energia, né? A gente recebeu a oferta da Argentina para os blocos de 1 a 5,
todos os blocos com redução de preço, comparando com a semana passada. E do Uruguai, a gente recebeu oferta de 3 blocos das comercializadoras Enel, Bolt e BTG. E nesse caso foi elevado praticamente todos os blocos, com exceção do bloco 1 da Enel, que teve redução de preço. E agora com relação à política operativa, né, para a semana do dia 4 até o dia 10. O norte, a gente prevê que ele mantenha, né, o perfil de exportador em todos os patamares. A gente vai explorar praticamente as usinas do Rio Tocantins e do Rio Xingu, respeitando as restrições operativas e os limites elétricos. E a gente vai continuar, né, como já foi feito essa semana, a exploração de Balbina vai ser priorizada para atendimento aos limites elétricos e atendimento à ponta, minimizando ela nos demais períodos do dia. Com relação ao Nordeste, como o reservatório de Sobradinho, né, já foi comentado, conta-se na faixa de operação normal, então é previsto o uso dos recursos de Abacia de São Francisco para atendimento energético, atendimento a ponto de carga, respeitando os limites elétricos vigentes. Com relação ao subsistema Sudeste Centro-Oeste, a manutenção da utilização dos recursos das bacias do Grande, Paranaíba e Paraná, conforme necessidade de atendimento a ponto de carga e atendimento à carga do SINA, e controle de limites elétricos, principalmente, né, o RSU, e o controle do nível dos reservatórios. E com relação ao subsistema Sul, né, conforme a deliberação do CMSE do dia 4 de março, a gente mantém a geração hidráulica minimizada, preservando os reservatórios, o armazenamento, né, desse subsistema, sendo necessário, né, podendo ocorrer despacho térmico adicional ou importação comercial para controlar os fluxos do RSU e do FBTA. Com relação ao atendimento a ponto de carga, né, a folga de potência monitorada, né, o FPM, ele vai ficar alocado prioritariamente nas usinas do Sul, com possível contribuição das usinas do Sudeste e do Nordeste, e a gente vê uma baixa probabilidade de despacho térmico adicional para a próxima semana. Com relação ao EVT, na próxima semana a gente tem expectativa de ocorrência de EVT nos subsistemas Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, né, então com exclusão apenas do subsistema Sul, nos períodos de carga simulada reduzida, mas a gente afirma que essa redução não é transmitível para exportação, né? E com relação aos intercâmbios internacionais de energia, para a próxima semana a gente afirma que pode acontecer um intercâmbio de usina usando apenas as usinas térmicas do subsistema Sul, que aí sim elas seriam transmissíveis. Agora a gente traz um destaque com relação ao plano emergencial de gestão de excedentes de energia na rede de distribuição. E aí o alerta, lembrando sempre que esse alerta que a gente dá hoje, né, ele é de viés indicativo, a confirmação do acionamento ou não vai ser feita pela equipe de programação diária no D-1 até às 14 horas. Só lembrando também que é a responsabilidade das distribuidoras comunicar aos agentes das usinas tipo 3 de cada da sua área de concessão, né? Então, para esse domingo agora, dia 5, né, o domingo de Páscoa, considerando a previsão meteorológica, e a maioria dos cenários que foi previsto para carga e para MMGD, a gente espera uma carga supervisionada que consiga ser atendida com a redução das usinas centralizadas. Então, a gente apresenta agora o sinal verde com uma baixa probabilidade de acionamento do plano. E, por fim, com relação à portaria 88, né, de 2024, do Ministério, a gente não teve atualização das ofertas, e a gente só lembra que o CMSE continua acompanhando, né, as condições do SIM, e a próxima reunião ordinária do CMSE está prevista para acontecer no dia 7 de abril. E com isso eu encerro a apresentação. Léo, te devolvo a palavra e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, Andresa. Com isso a gente encerra a nossa última apresentação. Vamos dar uma pausa de 5 minutos e volta com a análise e resposta das perguntas que foram feitas até o momento, tá bom? Então até já, pessoal. Boa tarde, pessoal. A gente retorna aqui para o último bloco de respostas. Eu vou começar fazendo a pergunta das respostas. A gente vai responder as perguntas chegadas até o presente momento, tá? Então, vou começar aqui com a pergunta do Bruno Belotti, da Comerc. Boa tarde. Poderiam comentar sobre o forte ajuste realizado hoje na previsão para a carga do feriado de sexta-feira? Durante a semana, o Prev Carga Decem estimou a carga global em 85 GB médios, sendo atualizado hoje para 79 gigawatts médios, tá? 6 gigawatts médios a menos. Para essa resposta, eu convido o Douglas para nos auxiliar. Douglas? Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno. Vamos lá. Primeiramente, a intervenção realizada no dia de amanhã ocorreu em função do efeito do feriado, né, que é um dia especial que impacta na carga e acaba que nós temos uma justificativa para intervir nesse dia.
A redução que nós fizemos para ontem, quando nós formos consolidar cada um dos subsistemas, nós sempre observamos como é o comportamento típico de ocorrência de um feriado frente ao dia que antecede a ele, né, e os dias úteis também da semana, e acaba que existe uma redução de carga, acredito que você saiba bem sobre isso. E para amanhã, o prévio carga decente estava prevendo uma ponta até superior à ponta que nós prevíamos para hoje, impactando numa carga não só com a ponta alta, mas também com uma leve. Com isso, quando nós analisamos e fizemos nossas prévias, todas as prévias estavam indicando valores abaixo da previsão do prévio carga D100. Nós aqui temos alguns modelos auxiliares, e esses modelos estavam indicando uma carga mais baixa também. Acabou até que nós colocamos no modelo auxiliar que nós temos mais alto, e ainda assim não chegou, como você falou, aí, nem perto do prévio carga D100 com 6 GB de redução. Então, Bruno, essas foram as justificativas que nós reduzimos a carga. Basicamente, foi porque nós, no momento da consolidação, observamos que essa previsão está com os valores bem elevados para o dia de amanhã, apesar de ser um feriado. Ok? Fico à disposição para qualquer esclarecimento que seja necessário ainda. Boa tarde. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Douglas. Qual é a próxima pergunta? É do Mário Gameiro, da Capital Energia. Prezados, boa tarde. A restrição HE do REE Iguaçu vem sendo flexibilizada constantemente para valores abaixo de 30%. Essa flexibilização não interfere na penalidade da restrição? Faz sentido ter um nível mínimo a ser alterado para a convergência do modelo? Para auxiliar essa resposta, eu peço a ajuda do Daniel. Daniel, por favor. Boa tarde, Mário. Obrigado pela pergunta. Só para contextualizar, né, a questão da RHE ela foi definida no âmbito da CEPAMP em 2021. Então, até pode ser consultado lá em detalhes como foi definida essa metodologia, né, o relatório número 4 do GT Metodologia de 2021. E lá a gente segue, então, a orientação que foi definida nesse âmbito, que diz que as restrições são modeladas numa abordagem mista, né, ou seja, o primeiro mês, né, as semanas operativas do primeiro mês são restrições hard, ou seja, se ela violar, né, ou ela precisa ser atendida ou a gente tem que flexibilizar para a gente obter o resultado final. Já o segundo mês, ela é uma restrição soft, ou seja, ela pode ser violada, obviamente que penalizaria, né, o caso, né, só que aí a gente não precisa flexibilizar o segundo mês, né, então apenas o primeiro mês. Então, como pegou essa inviabilidade na HS 114 do Iguaçu, a única forma de obter o resultado final é flexibilizando a restrição. Então, por isso que foi flexibilizado. Então, é isso. Fico à disposição, Leonardo. Obrigado, Daniel. A gente tem mais pergunta para você. A pergunta agora é da Isabelle, da SPIC. Prezados, poderiam, por gentileza, explicar por que a usina Canache está com restrição de geração no New Wave de maio em geração... restrição de geração no New Wave de maio em geração máxima igual a zero e no Decomp também, geração zerada. Qual o motivo? Tem previsão de retorno da geração? Daniel, você pode nos auxiliar? Boa tarde, Isabelle. Obrigado pela pergunta. Essa declaração foi feita pelo agente, né? Ele declarou uma restrição elétrica de geração mínima e máxima igual a zero. E a justificativa que ele utilizou é que é uma indisponibilidade prolongada não programada. E no sistema SGOP, a gente pode ver que tem um SGI, né, com previsão de término para a usina no dia 1º de junho. Então, por isso que o agente fez a declaração de forma a manter zerada tanto o primeiro quanto o segundo mês. Obrigado, Leonardo. Perfeito, Daniel. Tem mais uma pergunta para você agora do Bruno Belotti, da Comerc. Boa tarde, gostaríamos de reforçar nosso pedido realizado na reunião do PMO, de que seja incluída uma restrição de reservatório no modelo Decomp que reflita a operação de vertimento antecipada que está sendo realizada na usina de Tucuruí. Não estamos discutindo o mérito da operação realizada, mas a ausência de modelagem implica em uma informação errada e é dada ao modelo, que acredita no espaço existente de um reservatório para efetuar o seu enchimento, enquanto o ONS está vertendo 12.000 metros cúbicos por segundo por dia. Obrigado. Daniel, você consegue nos auxiliar com essa resposta? Boa tarde, Bruno. Todas as restrições, né, possíveis de serem modeladas no modelo Decomp, que estão hoje vigentes, né, no FSARH, estão modeladas no modelo, né. Tem uma questão em relação à taxa de variação defluente, né, dessa usina, da OHE Tucuruí, só que não é possível, né, modelar no modelo Decomp, né, uma taxa de variação do defluente. Então acaba que tem essa digamos,
diferença, né, entre o que está ocorrendo na prática por uma limitação, né, de modelo, né. Então, qualquer dúvida adicional em relação a isso pode encaminhar pela central que a gente pode detalhar melhor aí a resposta. Obrigado. Obrigado, Daniel. Mais uma pergunta para você, do Leandro Ferrari, mas a Josiane Correia acho que faz uma pergunta muito similar, tá? Então vou fazer a leitura das duas. O Leandro Ferrari é da Engie e a Josiane Correia, perdão, é da Geral Energia. Então, prezados, o informe do Programa Mensal de Operação, semana 4 de abril a 10 de abril, o CMO para o Nordeste está zerado. Poderiam confirmar? Obrigado. E a Josiane vai na mesma linha. Prezados, por favor, poderiam novamente explicar a ocorrência do CMO zerado para o Nordeste? Daniel, você consegue nos auxiliar? Sim, a gente confirma, tá? Boa tarde a todos, novamente, Josiane e também esqueci o nome, Leonardo, se puder confirmar. Foi, Leandro. Leandro, boa tarde, Leandro. O CMO nulo no Nordeste, né? A gente até explicou ali durante a apresentação, né? Que foi atingido alguns limites de intercâmbio, né? O FNS mais NES foi um dos que foi atingido nos 3 patamares. E há um excesso, né, de recurso na região, né? Tanto sob o ponto de vista aí de geração eólica e fotovoltaica, quanto também, né, de níveis elevados e afluências elevadas nas bacias, né, do São Francisco. Então, por isso o CMO ficou nulo nesse subsistema. Obrigado, Daniel. Tenho mais uma e última pergunta para você, da Júlia, da True Comercializadora. Prezados, boa tarde. Em função dos feriados da semana do PMO de maio, o deck preliminar será disponibilizado na segunda-feira, dia 20/4, como de costume, ou haverá alteração na data? Agradeço se puderem confirmar o cronograma atualizado. Boa Daniel? tarde, Júlia. Obrigado pela pergunta. Não sei se foi em relação ao deck do Decomp, né, o deck preliminar. A nossa previsão é rodar no dia 23, né, na própria quinta-feira, aí, entre o início da noite e disponibilizar ele o mais breve possível, né? Lembrando que, como o PMO às vezes pode estender um pouquinho, né? A ideia é até amanhã do dia 24 que já esteja disponível, né, o deck preliminar no Sinteg. Obrigado, Léo. Obrigado, Daniel. Agora eu tenho uma pergunta do Pedro, da Amba Energia. Prezados, boa tarde. O ONS recebeu alguma sinalização por parte dos agentes de geração térmica em relação a uma possível redução de inflexibilidade declarada no DECEM ao longo da próxima semana devido à manutenção da Rota 1? Para essa resposta, eu convido a Andressa para nos auxiliar. Andressa? Boa tarde, Pedro. Bom, até agora a gente não recebeu nenhuma sinalização, né, por parte dos agentes com relação à inflexibilidade para o DECEM. A gente só lembra que a intervenção da Rota 1 está programada para acontecer entre os dias 18 de abril e dia 7 de maio, né? Então está fora aí do horizonte da próxima semana operativa do DECEM. Obrigado, Andressa. Acho que ainda com você tem a pergunta. Boa tarde. Há previsão de acionamento do Plano Emergencial de Gestão de Excedente de Energia na rede de distribuição para o fim de semana de Páscoa? E a gente também tem mais uma, 15, que é muito parecida. Prezados, boa tarde. Há previsão, essa pergunta é do Pedro, da Newcom Energia. Boa tarde. Cadê? Perdão. Prezados, boa tarde. Há previsão de acionamento do Plano Emergencial de Cortes da usina do tipo 3? Andressa, você consegue nos auxiliar? Sim, com certeza. Conforme foi apresentado na apresentação, né? Eu acho que essas perguntas chegaram um pouquinho antes, mas aí só reforçando, né? A gente tem a informação da meteorologia, né? E com base na meteorologia, a gente faz uma previsão de carga e de MMGD para esse período, né? No caso, agora no domingo de Páscoa. E aí, com a previsão de carga mínima para esse domingo de Páscoa, a gente espera que toda a redução, né, necessária seja realizada com as usinas que são despachadas centralizadamente. Mas só lembrando que esse é um alerta semanal, né? A confirmação do acionamento ou não do plano, ela vai acontecer no D-1 pela equipe de programação diária até o período das 14 horas, né? Então, o pessoal ainda fique alerta aí nas divulgações nos chats. Obrigado, Andressa. Tenho mais uma pergunta para você. Parabéns pela apresentação. Pergunta do Alexandre, Alexandre Silva. Parabéns pela apresentação. Por favor, poderia aprofundar o EVT no submercado Sudeste Centro-Oeste? Quais serão as usinas que espera-se ter EVT nesse submercado? Andresa? Boa tarde, Alexandre. Obrigada. Com relação ao EVT, a gente pode falar até de forma geral, a gente não precisa entrar no mérito de usinas, assim, Alexandre. Todas as usinas que estão apresentando investimento, né, hoje, elas podem acabar acontecendo de ter o EVT, eu diria até no sim, né, na apresentação a gente falou até
do norte, nordeste, sudeste, centro-oeste, né? A gente só exclui as usinas do sul, quando a gente estiver nos horários de carga mínima, né, supervisionada. Então, isso pode acontecer com todas as usinas que já apresentam investimento. Obrigado, Andresa. Temos mais uma pergunta aqui sobre linha de transmissão. Prezados, a pergunta é da Laiana Maia, da Eneva. Boa tarde. Foi noticiado a conclusão do seccionamento da linha de transmissão Açailândia Miranda 2, na subestação Santa Luzia 3. Essa intervenção gera algum impacto nos limites sistêmicos? Para essa resposta, eu peço ajuda à Laura. Laura, você consegue nos ajudar com a resposta? Sim. Laiana, boa tarde. Se a dúvida foi se a intervenção causou impacto nos limites sistêmicos, sim, mas com a conclusão da intervenção a gente não tem mais as restrições associadas a ela. Porém, se a pergunta está relacionada a se houve algum ganho sistêmico com esse seccionamento, a resposta é não. Não houve nenhum ganho de limites sistêmicos. Ok? Obrigada. Obrigado, Laura. Agora a gente tem mais duas perguntas que a gente acaba não tendo, sou todos os colaboradores do ONS aqui presentes nessa reunião. A gente até tentou trazer alguém que pudesse responder, mas não conseguimos, tá? Eu vou fazer a leitura, mas peço que encaminhe essa pergunta para a nossa central de atendimento. É a pergunta do Gabriel, da Nova Energia. Prezados, boa tarde. Qual é a data prevista para a entrada das usinas do LRCAP no modelo New Wave? E a próxima é a número 18, a do Diogo Almeida, o Diogo Almeida, estudante. Ele pergunta para a gente, pessoal, boa tarde, tem algum procedimento sobre esse mecanismo emergencial que ele possa estudar para melhor entendimento? E agradece. Então, essas duas perguntas a gente pede que seja Não. encaminhada. Você quer responder, Andressa? Perdão. Quer dizer, desculpa te Nada, você interromper. tem informação, por favor. A gente conseguiu, sim, a informação aqui. Só rapidinho, boa tarde, Diogo. Claro. A gente tem um ofício, né, que foi enviado pela ANEEL, que é o 578. Ele foi publicado no dia 10 de novembro de 2025, e o plano foi aprovado também em reunião da ANEEL no dia 18 de novembro. Então, só assim, as informações que a gente tem é esse ofício da ANEEL, mas toda a tratativa, sim, foi realizada entre o ONS, a ANEEL, o Ministério e as distribuidoras envolvidas, né? Então, documentos assim do ONS explicando como é o plano a gente não tem, mas a gente tem esse ofício que você pode usar de referência. Obrigada. Obrigado, Andressa. Eu peço desculpa. Então, só do Gabriel, com relação à entrada das usinas ali do LRCAP, que a gente pede, Gabriel, para que seja encaminhada para a nossa central, relacionamento.agente@ons.org.br, tá? Com isso, a gente dá encerramento agora, segue com o encerramento da nossa reunião. A próxima nossa reunião semanal da programação será na próxima sexta-feira, dia 10 de abril. Eu gostaria de agradecer a colaboração de todos os colegas aqui do ONS pelas apresentações e pelo esclarecimento das dúvidas que nos foram enviadas. Desejo a todos e a todas um excelente final de semana, um excelente feriado para vocês e agradeço. A gente fica aguardando até a próxima reunião, tá bom? Boa tarde a todos.